Beleza, galera? O papo hoje é quente e cheio de assunto importante sobre os bastidores do nosso Vasco. Tem nome forte sendo cogitado para um cargo fundamental, tem movimentação pesada nos bastidores com possível venda de parte da estrutura do clube. E para completar, uma denúncia séria vinda de quem conhece bem a casa, que escancarou uma realidade preocupante. Então já prepara o café, porque vem muita informação por aí. Antes de mais nada, quero dar aquele salve especial para quem tá chegando agora. Aqui é lugar de vascaíno de quem vive o clube no dia a dia e eu tô sempre trazendo as novidades fresquinhas. Todo dia tem vídeo às 7 da manhã e outras atualizações ao longo do dia. E hoje, em especial, temos a coletiva do técnico no CT Moacir Barbosa. Estarei lá para contar tudo olho no olho direto para você que acompanha fielmente o Vasco. Agora vamos direto ao ponto, a diretoria executiva. O Vasco tá sem diretor executivo depois que o último foi desligado no domingo. Esse profissional que chegou no ano passado como uma das grandes apostas da nova gestão acabou não resistindo ao desgaste interno. O clima já não era dos melhores e a diretoria decidiu que era hora de mudar. Agora o desafio é encontrar alguém à altura para ocupar essa função estratégica. O nome mais desejado é de um ex-diretor que conhece o clube como poucos. A diretoria atual sonha com a volta dele, mas não será nada simples. O cara hoje ocupa um cargo importante na Confederação Brasileira de Futebol, está envolvido em projetos de peso e recentemente até foi para a Europa para tratar de assuntos ligados à seleção brasileira. Ele foi parte das primeiras conversas com o novo técnico da seleção, aquele italiano que já acertou tudo com a CBF, mesmo ainda comandando seu clube europeu. Ou seja, é um profissional com agenda cheia e responsabilidades grandes, mas mesmo assim o Vasco mantém a esperança. Por quê? Porque a CBF vive uma crise institucional com turbulências na gestão e risco até de impeachment de figuras importantes. Da liderança, isso abre uma brecha para uma possível saída do dirigente que poderia então retornar ao Vasco. A expectativa é aguardar mais uns dias até a metade da próxima semana para avaliar se essa contratação é viável ou se será necessário partir para outras opções. Falando nisso, existem mais dois nomes no radar. Ambos são experientes, têm história com o Vasco e mantêm bom relacionamento com a cúpula do futebol. Mas até agora não houve contato oficial. Uma dessas alternativas já deu sinais de que não deve aceitar uma proposta, pois está focada em projetos pessoais fora do Brasil. Sem nem ser procurado oficialmente, o próprio profissional já se posicionou contra essa possibilidade. Com isso, a segunda alternativa, que hoje está em um clube da região, pode ganhar força. Já falamos dele em vídeos anteriores quando foi cogitado para essa função. Mesmo assim, a prioridade continua sendo o primeiro nome. Se as negociações travarem aí sim, as outras opções vão entrar com mais força na disputa. O certo é que qualquer um desses candidatos, principalmente o preferido, representaria uma evolução comparada ao ex-diretor. Agora, mudando de assunto. Temos uma notícia bombástica sobre um acordo fechado recentemente. O Vasco firmou parceria com uma das maiores empresas de serviços financeiros do Brasil. Essa empresa é referência em gestão de patrimônio, fusões, aquisições e reestruturação de crédito. O objetivo é encontrar interessados na compra do futebol do clube. É um movimento muito parecido com o que foi feito no passado, quando outra empresa ajudou a intermediar a venda para um grupo estrangeiro. Naquela ocasião, a empresa recebeu uma comissão pela transação e agora o Vasco segue a mesma estratégia. A G5 Partners foi contratada para avaliar a sociedade anônima do futebol e prospectar investidores interessados. Essa decisão deixa claro que a diretoria liderada pelo presidente Pedrinho tem como meta vender a SAF. A empresa criada em 2007 já movimentou cifras bilionárias e tem um histórico de peso no mercado. A partir de agora, a G5 vai atuar como intermediária, ajudando o Vasco a se posicionar melhor no mercado e encontrar potenciais compradores. É um passo importante que demonstra a seriedade com que a diretoria está tratando essa possibilidade de venda. O torcedor, claro, já começa a sonhar com a chegada de um grande investidor, mas tudo precisa ser feito com responsabilidade. E para fechar esse giro de notícias, vamos falar sobre uma polêmica recente envolvendo Edmundo.
Quem acompanha o clube sabe que ele já teve um desentendimento público com o presidente Pedrinho. Agora, Edmundo voltou a criticar a gestão, acusando o presidente de conceder aumentos salariais a pessoas próximas mais por amizade do que por mérito. Segundo ele, a folha salarial do Vasco é uma das 5 maiores do país, mas o desempenho em campo não justifica esse gasto. Edmundo foi direto, disse que o presidente age mais como um vice de futebol do que como um verdadeiro chefe da instituição. Ele participa do dia a dia do CT das viagens do vestiário, coisas que normalmente seriam atribuições de um vice de futebol. Essa proximidade, segundo Edmundo, dificulta a tomada de decisões impopulares, como negar aumentos ou regalias a jogadores. O resultado disso, um ambiente onde o profissionalismo fica em segundo plano. O ex-jogador ainda destacou que, em vez de conceder aumentos sem critério, seria mais inteligente adotar um sistema de metas onde o atleta só receberia bônus por conquistas concretas, como atingir determinado número de gols na temporada. Isso beneficiaria tanto o jogador quanto o clube. No entanto, do jeito que está a política de aumentos durante contratos em vigor, acaba acomodando o elenco. Além disso, há jogadores insatisfeitos com a situação do clube, buscando novas oportunidades em times mais competitivos. Esses desafios exigem uma gestão firme capaz de dizer não quando necessário. Mas, segundo Edmundo, falta pulso firme. A atual diretoria, que estaria sendo guiada mais por laços pessoais do que por critérios técnicos. Para piorar, surgiram notícias de aumentos salariais dentro da própria diretoria, o que acirrou ainda mais o clima de insatisfação. O Vasco, atualmente na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, precisa reagir. No próximo sábado, encara um adversário direto na luta contra o rebaixamento. A equipe soma 7 pontos e enfrenta o time que ocupa a 11ª. Colocação com 10 pontos. Se vencer, o Vasco chega a 10 pontos e ultrapassa o rival no critério de vitória, já que ambos possuem 2. O adversário, aliás, não sabe o que é vencer fora de casa desde fevereiro, acumulando um jejum de quase 3 meses. O retrospecto no Rio de Janeiro também é favorável ao Vasco, com 7 vitórias e 4 empates em 11 confrontos. A torcida já comprou praticamente todos os ingressos e promete uma festa inesquecível em São Januário. A pressão é enorme e a vitória virou uma obrigação. O novo técnico fará sua estreia em casa e sabe da responsabilidade que carrega. Não dá mais para vacilar? Perfeito, vamos continuar esse papo com mais profundidade, mantendo o mesmo tom de conversa direta com o torcedor. Agora o foco é expandir as informações e trazer mais contexto sobre o momento do Vasco, sempre com uma linguagem envolvente, como se fosse aquela resenha de YouTube. E a verdade é que a situação do Vasco não se resume a uma simples troca de diretor ou a uma negociação isolada de venda. É um cenário muito mais amplo que envolve uma reconstrução estrutural profunda. A saída do diretor executivo foi só mais um capítulo de uma gestão que, desde o início, enfrenta desafios enormes para recolocar o clube no trilho certo. Não dá para ignorar que, por mais que algumas decisões sejam bem intencionadas, a execução delas vem esbarrando em dificuldades internas, vaidades e até numa certa falta de planejamento de longo prazo. O torcedor sente isso. Sente quando as contratações não engrenam, quando a folha salarial dispara sem o time dar resposta dentro de campo. E sente principalmente quando percebe que o clube parece estar sempre correndo atrás do prejuízo, reagindo a crises em vez de se antecipar a elas. E é exatamente por isso que a busca por um novo diretor executivo se tornou tão urgente. Não é apenas preencher uma vaga, é trazer alguém que consiga organizar a casa, criar um ambiente profissional de verdade, blindar o elenco das pressões externas e fazer o futebol do Vasco voltar a ser competitivo de maneira consistente. Mas não é só na gestão esportiva que o Vasco precisa se reinventar, a situação financeira também exige soluções ousadas. O acordo com a G5 Partners que falamos anteriormente é uma tentativa clara de profissionalizar o processo de venda da SAF. Isso mostra que, apesar das críticas, a diretoria entende que sozinha não conseguirá transformar o clube em um projeto
sustentável. E nesse ponto, a parceria com uma empresa de grande porte pode ser a chave para atrair investidores sérios com capacidade de injetar não só dinheiro, mas também conhecimento de mercado, gestão eficiente e visão de futuro. No entanto, todo vascaíno sabe que vender a SAF não é garantia de sucesso. A experiência com as 777 partners ainda está fresca na memória e deixou muitas lições. É preciso ter transparência, negociar com responsabilidade e principalmente assegurar que os interesses do clube estejam sempre em primeiro lugar. O torcedor quer ver um Vasco forte, independente e respeitado. Quer ver um projeto esportivo que valorize a história do clube, mas que também esteja antenado com as exigências do futebol moderno. Nesse contexto, as críticas feitas por figuras como Edmundo ganham ainda mais peso. Não se trata apenas de opiniões pessoais ou de mágoas do passado. É um alerta para que a diretoria não perca o foco. O Vasco precisa de uma gestão profissional que saiba separar amizade de competência, que entenda que futebol é um negócio, mas que também é paixão, e que não se constrói um time vencedor apenas com discursos bonitos. É preciso trabalho duro, decisões firmes e, acima de tudo, respeito ao torcedor, que é quem carrega o clube nas costas em todos os momentos. Outro ponto importante que merece destaque é a relação da diretoria com o elenco. A proximidade do presidente com os jogadores, que em teoria poderia ser algo positivo, acabou criando um efeito colateral perigoso. Quando o dirigente se envolve demais no dia a dia do vestiário, corre o risco de perder a autoridade necessária para fazer cobranças duras quando elas são precisas. Isso abre espaço para acomodações para privilégios que minam o espírito competitivo do grupo. E aí, quando o time começa a patinar em campo, as soluções se tornam cada vez mais difíceis de encontrar. O Vasco precisa recuperar a cultura de meritocracia. O jogador tem que ser valorizado pelo que entrega dentro de campo, por desempenho, por resultado. E isso passa por uma política salarial que premie conquistas, não amizades. A torcida entende isso melhor do que ninguém. Ninguém é contra um jogador ganhar bem desde que justifique cada centavo com raça, dedicação e gols. Mas quando se percebe que os aumentos salariais vêm sem critério, o sentimento de frustração só aumenta. E o reflexo disso tudo está escancarado na tabela do Campeonato Brasileiro. Ver o Vasco na zona de rebaixamento lutando para se manter na elite é doloroso para qualquer vascaíno, principalmente quando se olha para a folha salarial e se percebe que o clube gasta mais do que a maioria dos seus concorrentes diretos. Isso mostra que o problema não é apenas financeiro, é de gestão de estratégia de visão esportiva. O jogo do próximo sábado em São Januário será uma prova de fogo. O adversário que não vence fora de casa há meses chega fragilizado, mas não pode ser subestimado. O retrospecto em casa é favorável ao Vasco e a torcida vai comparecer em peso como sempre. Mas o que se espera é uma atuação à altura da grandeza do clube. Não dá mais para aceitar apresentações apáticas, sem vontade, sem intensidade. Esse jogo é decisivo não só pelos 3 pontos, mas também pelo que representa em termos de confiança e moral para o restante da temporada. O novo técnico que fará sua estreia em casa sabe da responsabilidade que carrega. E mais do que isso, sabe que precisa entregar resultados imediatos. O tempo para ajustes acabou. Agora é hora de mostrar trabalho, de fazer escolhas corajosas, de colocar em campo quem realmente merece vestir a camisa do Vasco. E isso passa por uma gestão mais firme, por uma diretoria que dê respaldo técnico e saiba blindar o ambiente para que o foco seja exclusivamente no futebol. No fim das contas, o Vasco vive um momento decisivo. As escolhas que forem feitas agora terão impacto direto no futuro do clube. Seja na contratação de um novo diretor, seja na condução da venda da SAF, seja na relação com o elenco, tudo precisa ser pensado com seriedade e responsabilidade. O torcedor quer acreditar, quer voltar a sonhar com títulos, com campanhas dignas, com um Vasco forte e respeitado. Mas para isso a gestão precisa fazer sua parte com planejamento, competência e, acima de tudo, respeito à história da instituição. Então, meu amigo, se você é vascaíno de verdade, fique atento. Muita coisa vai acontecer nos próximos meses. As decisões estão sendo tomadas nos bastidores e a pressão da torcida é fundamental para que elas sejam as melhores possíveis. Vamos seguir acompanhando de perto, cobrando, apoiando quando for justo, mas sempre de olho no que realmente importa.
o futuro do nosso Vasco. Fiquem ligados porque em breve voltamos com mais novidades e análises sobre esse momento tão importante do clube. A luta continua e a voz do torcedor precisa ser ouvida. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A situação no Vasco da Gama segue conturbada e o atual treinador, Fernando Diniz, fez uma declaração contundente que mexeu com a torcida e gerou um grande alvoroço nos bastidores do clube. Em uma entrevista recente, Diniz afirmou que há laranjas podres no elenco do time, uma referência clara a jogadores que não estariam comprometidos com o projeto da equipe e que, segundo o comandante, tem dificultado o progresso da equipe em campo. A frase do técnico, que já tem sido conhecida por seu estilo direto e suas posturas firmes, acendeu um alerta no clube. As palavras de Diniz não passaram despercebidas, principalmente após uma sequência de resultados negativos que minaram a confiança da torcida e colocaram o clube em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. Para muitos, o time tem apresentado um futebol inconsistente e, por mais que o treinador tenha tentado implementar sua filosofia, a falta de resultados tem sido um obstáculo difícil de superar. Temos alguns jogadores que não estão comprometidos com o projeto do clube, e isso está afetando nosso rendimento em campo. Não posso esconder isso, porque é algo que afeta diretamente nossa performance, disse Diniz em entrevista. A fala veio após mais uma derrota dolorosa que ampliou a pressão sobre a comissão técnica e a diretoria vascaína. A frase "laranjas podres" se tornou um termo comum no futebol quando treinadores tentam expor a falta de profissionalismo de determinados atletas ou quando há indícios de descompromisso com os objetivos coletivos do time. No entanto, a declaração de Diniz não se limitou a um simples desabafo. Ele deixou claro que tomaria providências para lidar com o problema e que não teria receio de afastar aqueles jogadores que não estivessem alinhados com sua visão. Para o clube, nos bastidores, a situação já vinha sendo discutida e a cúpula do Vasco está ciente da insatisfação interna. Alguns atletas que vinham sendo cobrados pela torcida por suas atuações abaixo da expectativa têm sido apontados como os possíveis laranjas podres. A pressão aumentou ainda mais com a necessidade de uma reação imediata para evitar um possível rebaixamento, o que agravaria ainda mais a crise dentro de um clube tradicional que já vive tempos difíceis. Apesar da situação tensa, Fernando Diniz segue confiante no trabalho. Ele reconhece que mudanças são necessárias, mas acredita que o elenco tem qualidade suficiente para reagir. Eu sei que temos jogadores comprometidos e é com eles que vamos trabalhar. Vamos tirar o melhor de cada um e aqueles que não estiverem dispostos a ajudar, infelizmente, não terão mais espaço, afirmou. A declaração de Diniz deixou claro que ele está disposto a tomar medidas drásticas para tentar corrigir o rumo da equipe. A torcida, por sua vez, parece estar dividida. Parte acredita que o treinador está certo ao apontar o problema, enquanto outros se mostram céticos quanto à possibilidade de uma mudança significativa no desempenho da equipe. No entanto, uma coisa é certa: o clima no Vasco não é mais o mesmo. E qualquer erro pode ser fatal em um momento tão decisivo para a temporada. Agora, o futuro do clube parece estar em jogo. A diretoria tem uma responsabilidade crucial em apoiar Fernando Diniz e fornecer os recursos necessários para que ele consiga implementar seu trabalho de forma eficaz. O Vasco, com sua história rica e uma torcida apaixonada, precisa urgentemente encontrar soluções para evitar um colapso ainda maior. A temporada promete ser decisiva e as próximas semanas devem mostrar se a fala de Diniz será o ponto de virada ou apenas mais um capítulo de uma crise aparentemente sem fim. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.